Há um foco crescente em relação à doença X e à próxima pandemia. Gostaria de oferecer uma perspectiva bíblica sobre essa discussão. Algumas pessoas especulam que a Organização Mundial da Saúde, OMS, poderia, eventualmente, governar o mundo. Contudo, é importante esclarecer que, no momento deste vídeo, não existe nenhum vírus ou bactéria conhecida como doença X circulando e causando doenças. Trata-se de uma enfermidade hipotética, para a qual a comunidade científica está se preparando com a esperança de garantir um plano de ação eficaz. Para muitos que ouvem sobre um possível vírus mortal no futuro, isso pode gerar grande ansiedade e quase criar uma cultura de medo. Porém, como cristãos, somos ordenados a não temer. Não devemos temer pestilências, ameaças de guerra, qualquer mal ou demônios. Quando os filhos de Israel vagavam pelo deserto, após serem libertados do Egito, começaram a reclamar da falta de comida e água, acusando Moisés de tê-los levado para morrer no deserto. Alguns até sugeriram voltar ao Egito. Vejam como as pessoas esquecem rapidamente as maravilhas que o Senhor fez por elas. Deus tirou os filhos de Israel do cativeiro de um dos impérios mais poderosos da terra. Derrotou o exército mais bem equipado da época sem levantar uma espada e demonstrou sua superioridade aos deuses do Egito com 10 pragas milagrosas. Da mesma forma, devemos lembrar das ações de Deus em nossas vidas. Olhar para trás e ver o que Ele já fez por nós nos dá força e confiança para avançar. Deus não nos trouxe até aqui para nos abandonar. O medo é um mentiroso, pois nos faz esquecer o que Deus fez, cria uma nuvem que nos faz sentir sozinhos e faz com que evidências falsas pareçam reais. Na sociedade atual, o medo se manifesta na prevalência de transtornos de ansiedade, doenças relacionadas ao estresse e outras condições de saúde. Parte disso é resultado do estado atual do mundo, mas a crise global de saúde apenas amplificou o que já existia. Ansiedade e estresse estão associados ao medo, e é essencial que nos lembremos da presença constante de Deus para superarmos esses desafios. As pessoas temem o futuro e um colapso econômico. Também tememos o passado e coisas fora de nosso controle. Relutamos em admitir que a maior parte de nossa vida está além do nosso controle. Não temos controle sobre nosso nascimento ou morte. Somos lembrados dessa falta de controle quando enfrentamos diagnósticos indesejados ou desastres naturais. É por isso que Jesus nos convida e não nos ordena a não nos preocuparmos. Em Mateus 6:25 ele diz: "Portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas vidas, com o que vão comer ou beber, nem com seus corpos, com o que vão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? De tempos em tempos, algo surge em nossas vidas para nos lembrar que não estamos no comando. Essas situações nos mostram que não somos tão fortes ou preparados quanto pensávamos e que somos mais vulneráveis do que imaginávamos. Acredito que é por isso que 1 Coríntios 10:12 diz: "Se você pensa que está de pé, cuidado para que não caia." Precisamos ter humildade. Se tudo está bem em sua vida, louvado seja Deus, mas não menospreze aqueles que estão lutando. Ninguém está imune aos problemas da vida. Até o cristão mais devoto e a pessoa mais alegre enfrentam suas próprias batalhas. Independentemente do fardo ou luta que você enfrenta, saiba que o Senhor tem você em seu coração. Deus prometeu estar com você em qualquer circunstância. Ele disse: "Nunca o deixarei, nunca o abandonarei." Então, se você está tímido ou com medo, tenha coragem, pois o Senhor prometeu nunca te abandonar. Se você se sente envergonhado por seus pecados, arrependa-se e tenha coragem, pois Deus nunca o deixará. Se você se sente desqualificado, lembre-se de que Deus nunca o abandonará. Esta promessa é verdadeira hoje, amanhã e para sempre. As misericórdias de Deus e suas promessas sempre nos sustentarão, pois sua palavra permanece verdadeira eternamente. Hoje em dia, muitas pessoas estão cegas para esta verdade, as promessas de Deus.
Essa cegueira é a razão pela qual tantas pessoas são atormentadas pela preocupação e pelo medo. Corações sobrecarregados não se abrem para a verdade contida nas promessas de Deus. Quando você não enxerga essa verdade, começa a se preocupar com tudo. Minha saúde vai aguentar? Verei meus netos crescerem? Os solteiros se perguntam se algum dia se casarão. E os casados olham para os divórcios ao redor e se perguntam se seu casamento sobreviverá. Essas são algumas das questões que mantêm as pessoas acordadas à noite. Algumas pessoas acordam e enfrentam inimigos, como a depressão. Outros enfrentam preocupações. Alguns, no minuto em que abrem os olhos, são confrontados pelo gigante da ansiedade ou da doença. No entanto, a força subjacente por trás de muitos desses sentimentos negativos é o medo. O medo causa ansiedade constante, substitui a alegria pela tristeza e a esperança pelo desespero. O medo amplifica a tragédia e nos cega para as bênçãos de Deus. Mais do que um pensamento ou emoção negativa, o medo é um espírito. 2 Timóteo 1:7 diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e autocontrole. A tradução ampliada explica que Deus não nos deu um espírito de timidez, covardia ou medo, mas sim um espírito de poder, amor e bom julgamento, resultando em uma mente calma e equilibrada. A Bíblia não diz que Deus não nos deu um sentimento ou uma emoção chamada medo. Diz que Ele não nos deu um espírito de medo. O espírito de medo mente, sabota sua fé e saqueia sua crença. É uma das armas favoritas do diabo, pois pode consumir a mente e o coração de uma pessoa. Como filhos de Deus, precisamos reconhecer e repreender esse espírito de nossas vidas. Precisamos estar convencidos, persuadidos e seguros de que Deus nos deu um espírito de poder, amor e uma mente sã. Em nenhum lugar dessa lista está o espírito de medo. Então, por que tantos de nós o aceitamos em nossas vidas? Por que nos tornamos vítimas dele repetidamente? Há poder no nome e no sangue de Jesus Cristo. Como filhos de Deus, devemos conhecer essa verdade e lutar contra o espírito de medo, garantindo que estamos cobertos pelo sangue de Cristo e ancorados na palavra de Deus e suas promessas. À medida que fortalecemos nossa fé, bloqueamos o espírito de medo. Medo e fé são opostos, onde um cresce e o outro diminui. Se você levar uma coisa da minha mensagem de hoje, que seja esta: Deus não lhe deu um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. Deuteronômio 31:8 diz que o Senhor vai à sua frente, estará com você e não o deixará nem o abandonará. Não tenha medo nem se desanime. Esta é a palavra de Deus para você. Ele não o deixará nem o abandonará e terminará a obra que começou em você. Tudo o que Deus tem para nós está contido nessas simples palavras: eu nunca o deixarei. O que você precisar, o Senhor suprirá, pois Ele nunca o abandonará. Se você se sentir inadequado, isso é bom, pois o fará depender ainda mais do Senhor. Deus nunca começa algo que não pretende terminar. Efésios 3:16-17 diz: oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça com poder por meio do seu Espírito no íntimo de vocês, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, estando enraizados e estabelecidos em amor, possam compreender. Note que a Bíblia diz que Cristo habitará em seus corações mediante a fé. Jesus Cristo só habitará em seus corações quando houver fé. A fé dissipa o medo. A fé tranquiliza um coração aflito e é o remédio para um coração perturbado. A palavra de Deus nos aconselha a não permitir que nossos corações se perturbem, nos incentivando a ter fé em Jesus Cristo, que nos salva e nos resgata de qualquer desafio que possamos enfrentar na vida. O Salmo 50:15 nos instrui a invocar a Deus no dia da angústia, e Ele nos livrará e será glorificado. Ele nos chama para confiar nele nos momentos de dificuldade, prometendo nos resgatar.
O medo causa ansiedade constante, desloca a alegria da vida e deixa as pessoas deprimidas e sem esperança. Ele amplifica a tragédia e nos cega para tudo o que é bom e para as bênçãos de Deus. O medo é mais do que um pensamento negativo ou uma emoção. É um espírito. 2 Timóteo 1:7 nos diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e autocontrole. A tradução ampliada esclarece que Deus não nos deu um espírito de timidez, covardia ou medo, mas sim um espírito de poder, amor e bom julgamento, resultando em uma mente calma e equilibrada. Então, por que tantos de nós aceitamos o medo em nossas vidas e somos vítimas dele repetidamente? Ore contra esse espírito e repreenda-o de sua vida. Há poder no nome e no sangue de Jesus Cristo. Devemos nos opor ao espírito de medo, certificando-nos de que estamos cobertos pelo sangue de Cristo e ancorados na palavra de Deus e em suas promessas. Vamos orar. Querido Deus, venho diante de Ti em humildade, reconhecendo que muitas vezes permitimos que o medo tome conta de nossas vidas. Senhor, Tu sabes que o medo nos rouba a paz, a alegria e a esperança que Tu nos ofereces diariamente. Pedimos em nome de Jesus Cristo que Tu nos libertes de todo espírito de medo. Repreendemos o espírito de medo de nossas vidas, confiando no poder do Teu nome e no sangue de Jesus Cristo. Senhor, ajuda-nos a lembrar que Tu nos deste um espírito de poder, amor e uma mente sã. Fortalece nossa fé para que possamos resistir a todas as investidas do medo. Ancorados na Tua palavra e nas Tuas promessas, queremos viver cada dia com a certeza de que Tu estás conosco, nunca nos deixando nem nos abandonando. Pai amado, enche nossos corações com a Tua alegria, que é incomparável e eterna. Que a Tua alegria seja nossa força diariamente, dissipando qualquer sombra de medo que tente se aproximar. Que possamos confiar plenamente em Ti, sabendo que Tu és fiel e cuida de nós em todos os momentos. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos pela liberdade que encontramos em Ti e pela alegria que só Tu podes nos dar. Amém. Se este vídeo tocou sua vida, por favor, clique no botão curtir. Não se esqueça de se inscrever neste canal para mais vídeos de elevação de alma. Aqui está outro que ajudará a restaurar tudo o que você perdeu.